e após a cirurgia, que muitas vezes a gente ficava sabendo que esse paciente tinha alguma doença autoimune. E muitas vezes a gente frequentemente não observava nenhuma intercorrência. Mas hoje a gente tem que respeitar isso. Então, pacientes que tiveram crises frequentes, estão em tratamento, a gente teve que conversar com o reumatologista para saber como é que essa doença está controlada ou não. Se a doença não estiver controlada, espera estar pelo menos período de 6 meses a um ano sem nenhuma crise, para que a gente possa ficar mais tranquilo. Mas realmente eu vou mostrar alguns casos, são poucos, porque principalmente mais há vários anos a gente tinha essa condição como uma contraindicação absoluta. Esse caso aqui é um caso muito interessante, vocês vão ver por quê. Vamos lá. Paciente feminina de 34 anos, submetida a RK há 8 anos. Em julho de 94, veio para avaliar a nova refrativa. Deixou claro que não quer usar óculos. Portadora de lúpus e uso de meticortem. Acuidade visual 02/01 com correção. Solicitado refração anterior, -4 em ambos os olhos. Ceratometria atual, 36,87 e 37. No olho esquerdo, 34,50 e 36. Bioopacidade subcapsular posterior, AO, em ambos os olhos. Refração dinâmica, +0,5 e +1,5. Conduta. Vasectomia olho esquerdo, não operar por dificuldade de cálculo de lírio, não operar por ter doença tipológica. Bom, já que ela não quer usar óculos, mas ela tem uma subcapsular posterior em ambos os olhos, então não adianta a refrativa, tem que resolver a catarata. Bom, o que que você acha que deve ser feito nesse caso? Bom, essa refração dinâmica aí é que ela tá na correção 0201, né? Sim, É, eu indicaria a vasectomia. você indicaria a cirurgia. Sim. Mas tem que lembrar o seguinte: nós estamos em 1994. Nessa época, nós só tínhamos biômetros ultrassônicos. E a fórmula mais moderna que existia na época era a SRKT e a Holladay, que eram muito imprecisas para córneas submetidas a cirurgias refrativas. Nós já não tinha precisão para uma córnea virgem de tratamento. Eram frequentes as surpresas biométricas. Essa paciente, ela não queria usar óculos, ela deixou isso claro. Operar com cirurgia? É, sim, o Vamos negócio fazer é a que tem cirurgia de que. catarata? É, provavelmente, porque se resolver a córnea, mas a catarata tá aí para continuar precisando de alguma coisa para poder corrigir. Ou não vai ficar satisfeita, né, com a visão. Bom, então vamos ver o que que nós fizemos. Eu fiquei muito inseguro, na verdade, porque essa paciente era uma paciente que tinha assim, era uma paciente muito diferenciada e ela tinha tido um problema com o seu médico que fez a RK. E esse médico insistentemente ligava para ela, para querer fazer a cirurgia dela e tudo. E ela não quis voltar nesse colega. E, bom, o certo é que o cálculo da lente era muito complicado. Então, vamos ver o que que eu fiz. Na época, eu me lembro que eu levei esse caso para a academia, que em 1994, eu não sei se foi Atlanta ou New Orleans. O certo é que eu levei esse caso para discutir com especialistas em biometria e foi impressionante, não existia nenhum tipo de coerência entre as opiniões dos colegas. Cada um me falava um número diferente. Então, eu voltei com a mesma dúvida, até mais dúvida do que eu tinha ido. Bom, sendo assim, aqui está o comprimento axial, que eu achei 26,17, tinha uma miopia significativa. A lente, pelos meus cálculos, seria 22,5. Tá certo? Eu pedi a ela que me trouxesse a ceratometria e a refração antes da RK. E
fazendo os cálculos lá, olha que diferença. Pelo comprimento axial, daria uma lente de 22,5. E usando os dados que ela me trouxe da cirurgia que ela tinha feito, daria uma lente de 14,5. Olha que situação. É muita coisa. Muito, é uma coisa quase que empírica, né? Bom, então, eu levei esse caso. Aqui está escrito aqui, ó. Me indicaram lente de 18 a mais 22,5. Então, eu conversei com ela, expliquei que eu levei o caso para colegas experientes lá nos Estados Unidos. Ela esperou voltar para a gente poder se operar e tal. E deixei claro que existia uma imprecisão grande no cálculo da lente. Porque o paciente pode ser exigente, isso não é problema. O problema é quando a gente dá a ele uma expectativa acima do que a gente pode dar. Aí ele vai criar uma expectativa e vai te cobrar depois de acordo com aquilo que você prometeu, né? Então você tem razão. Uma paciente com essa visão, uma paciente jovem, 34 anos, ela fazia muito uso de corticoide por causa do lúpus, então ela desenvolveu essa catarata subcapsular. Então, deixei claro para ela, né? Ela tinha que operar, mas deixei claro para ela a questão do cálculo da lente. Então, foi isso que foi feito. E programei a cirurgia. Então, continuei. Em agosto de 94, submetida a esse é Extra, o extração extracapsular da catarata. Ah, tá. Com lio em olho esquerdo. Me sentia mais seguro na época do que com a faco. O cálculo foi baseado no biômetro de ultrassonografia. Considerando que o paciente estava emétrope antes da catarata, me pareceu razoável o cálculo da lente. Essa foi a lente, vocês observam que estava indicando lente de 18 a 22, né? 22, A isso. minha estava no meio desse range aí que me sugeriram. Você vê que uma lente, observe, é uma lente de 3 peças, uma zona ótica de 7, alça em J de PMMA, de Prolene, e uma lente de 4 buracos, 6 milímetros de zona ótica. Então, você tem que fazer grandes incisões. E a gente, nessa época, a gente já estava fazendo incisões tunelizadas, que a gente usava menos pontos. A gente dava geralmente de 1 a 3 pontos. E esses pontos eram muito importantes, não só para fechar a ferida, mas também para poder facilitar o controle do astigmatismo, que geralmente essas incisões geravam. Então, olha, no 7º dia pós-operatório, como é que ela estava? Eita. Sétimo dia. 7 graus positivos de esférico, cilindro -7 no eixo de 180. Conduta. O paciente não quer usar óculos após a cirurgia de catarata. Então, você vê uma paciente que não queria usar óculos, ela que era emétrope antes da cirurgia, tinha subcapsular, ela ficou com +7, com -7 a 180. Isso, na verdade, não me preocupou muito, porque eu sabia que a gente, quando faz a sutura no eixo, imagina você fazer uma sutura escleral, tunelizada, e a gente dava uns pontos, geralmente 1 a 3 pontos. E com o tempo eu fui dando só um em X. Mas a gente dava 3 pontos. E, nesse caso, quando você dá o ponto, você aperta mais essa incisão, essa Gera sutura, mais astigmatismo. porque gera mais, você encurva o meridiano vertical e gera um astigmatismo a favor da regra, que foi o que aconteceu. Então, precocemente, eu tirei um ponto, né? E lembrar que, apesar do resultado refracional muito ruim, foi uma cirurgia tranquila, uma cirurgia sem maiores turbulências, né? Então, a conduta aí é o que eu falo, a gente tem que. A reação do paciente depende muito da forma como a gente aborda o problema. Se você se mostra preocupado, o paciente vai estar muito mais preocupado do que a gente, com certeza, é o olho dele, né? Então, você deve dizer que a cirurgia correu bem, que vai melhorar a visão, ainda tem muito grau, isso aí vai melhorar à medida que for tirando os pontos e tudo, e manter uma boa relação médico-paciente, porque senão o paciente inseguro ele vai procurar uma segunda opinião, aí ocorre uma turbulência muito grande na relação e o paciente acaba se estressando. Então, vamos ver o que aconteceu. Continuei. 20 dias. 20º dia.
mais 4 a menos 5 a 180 com uma acuidade 0,3. Retirado 1 ponto no efeito Copley. 2 meses de pós-operatório, mais 4,5 a menos 5 no eixo de 10, com acuidade de 0,6. 3 meses de pós-operatório, mais 3 a menos 1 no eixo de 180, com uma acuidade de 0,7. Comemorar e valorizar cada melhora da visão para não termos dúvidas da evolução. Lembrando que essa paciente tinha no outro olho 0,2. Então, o fato de estar com 0,6, 0,7, Ficou muito bom, né? com essa refração, não era o ideal. Mas esse paciente já estava tendo uma recuperação visual. E a gente não deve valorizar cada melhora, né? E para a gente não ter dúvida se realmente como é que foi a evolução, olha o prontuário dela na época. Aqui está a etiqueta da lente, aqui feita extração extracapsular no dia 26 de agosto, né? Eu tinha retirado um ponto, eu estava com mais 7, com menos 7. Depois eu tirei mais outro ponto, fui tirando ponto para que a gente pudesse reduzir esse astigmatismo. Até que, em agosto, setembro, outubro, novembro, três meses depois, ela já estava com mais 3, com menos 1, eixo a 180. Aqui eu já tinha tirado os pontos todos. Vamos continuar. Observe que 4, com 4 meses, o paciente não queria usar óculos. Com 4 meses, ela estava com essa refração. O que eu fiz? Coloquei uma lente de contato nela. Tá certo? Mais 3, ela ficou com 0,7, feliz da senhora, que ela não usava óculos. Continua aqui. Então, em setembro. Em setembro de 95, veio para avaliar a catarata do olho direito, que tinha uma acuidade 0,2, né? Lembrando que aqui essa lente de contato foi colocada no olho esquerdo, que operou primeiro, tá? Isso. Então, em setembro, ela já estava usando lente de contato, estava com a visão boa, e ela veio para operar o olho direito. O que você faria? A lente não ficou tão precisa, mas indicaria a cirurgia do olho direito. Sim, você mudaria alguma coisa, o seu planejamento? Era difícil, né? Porque Porque na a época só era o que tecnologia tinha, não, né? não ajudava, né? Hoje, com a biometria ótica, a gente tem realmente, raramente a gente tem uma surpresa biométrica maior que uma dioptria, muito raro. Então, realmente, a paciente estava muito feliz com o resultado, estava usando a lente de olho esquerdo, então foi feita então, a extracapsular. Nessa época eu já fazia faco de rotina, mas como essa paciente tinha uma catarata muito mole, você não consegue fragmentar essa catarata, então eu achei melhor fazer extracapsular, porque é quase uma faca aspiração. Não tem com resistência nenhuma, essas cataratas às vezes são mais perigosas do que uma catarata mais consistente, onde você consegue quebrar e fragmentar o núcleo e tirar por pedaço, né? Então, achei melhor fazer extracapsular, eu já tinha feito durante mais de 15 anos extracapsular, então me sentia mais confortável. Então, foi feita a extracapsular. Aqui, ó. Então, continua aqui. Aqui Em já está outubro a lente do olho direito. Eu de pus, aqui 22 foi 20 e 50, eu e calculei 22 o outro também. para 22, porque eu queria o quê? Uma paciente presbítera, já, quer dizer, a pseudofácica, desculpe, essa paciente certamente ficaria mais satisfeita se eu fizesse uma báscula. Então, aumentei um pouquinho aqui, ó, 1,5, para ver se, já que ela estava, ficou um pouco hipermétrope, eu falei assim, não, fazendo isso aqui eu devo ficar perto da emetropia ou até um pouco míope, o que seria desejável. Vamos lá. Em outubro de 95, foi feita a extracapsular do olho direito. Uma bioedema de córnea com enfema de 2 cruzes. 15º dia de pós-operatório, mais 1,5 a menos 6 no eixo de 171 com uma visão de 0,4. A gente não ter dúvida se foi isso mesmo que aconteceu. Era comum esses efemas, eles se absorviam rapidamente, não tinha impregnação hemática, nem nada. Era um efema porque você fazia uma incisão escleral, né? Bom, aqui está a evolução do olho direito, tá? Catarata do olho direito, deu um efema, eu fiquei preocupado porque deu um edema de córnea, passei de amorfo, cloreto de sódio, e, bom, tirei 3 pontos, ela estava com mais 1,5, com menos 5, e, para minha alegria e a alegria dela,
em novembro, não, dezembro de 95, aqui, ó, 1 AO sem correção e Ager 1. Coisa assim, surpreendente, quer dizer, com a visão binocular, evidente. E olha para você ver, a paciente era tão complicada que no mês seguinte ela voltou querendo usar lente colorida. Olha que tem danado. Mas assim, estava bem, estava muito feliz. Eu peguei e solicitei. Na época a gente usava umas lentes, tava da Wesley Jensen. O Arnaldo deve lembrar dessas lentes. São lentes realmente, esteticamente, são muito bonitas. Bom, então vamos continuar. Vamos lá, sexto Seis mês meses pós-operatório do olho direito. isso. Plano com visão de 1, mais 1,5 com visão de 0,8. Então, vocês Muito observem interessante. como que quando a gente tira aqueles pontos, a gente reduz o astigmatismo a favor da regra. E a gente aperta exatamente para criar esse astigmatismo. Se não dá um astigmatismo muito forte, ou o paciente já tinha um astigmatismo a favor da regra, a gente não tira os pontos, deixa o ponto lá, porque ele vai gerar um astigmatismo. Se você tinha um astigmatismo no eixo 90, você corrige apertando o ponto com o eixo 90. Então, e lembrar que nessa época não tinha lente tórica, né? O que se podia fazer, muitas vezes, eram incisões transversas, chamadas T-cuts, mas só que essa paciente já tinha feito uma RK, então também não era indicado fazer uma nova cirurgia incisional, tá? E observe que depois de 6 meses, ela voltou reclamando do olho esquerdo, muito insatisfeita, querendo reoperar. Mas aqui já tinha uma novidade. Em 95, nós já estávamos fazendo o PRK. O PRK começou a ser feito em Belo Horizonte em 94. Então já tínhamos aqui alguns meses de experiência, só que naquela época a gente só tinha o PRK. E lembrando que naquela época a gente já sabia desse problema da, da doença reumática. Essas doenças autoimunes, existiam relatos de melting, principalmente com o PRK, porque o PRK, a resposta inflamatória, era muito maior. E a gente não tinha ainda o LASIK. E os casos que se tinha de complicações eram com o PRK. Então, qual seria a conduta? Paciente insatisfeita. Bom, ela não queria óculos, então uma tentativa aí seria a lente de contato, né? Não invasivo, mas seguro. Bom, então, Aí. é exatamente o que eu fiz. Eu aumentei o esférico positivo da lente do olho esquerdo para melhorar a visão de perto. Aqui ela já estava com 36 anos, para diminuir sua dependência de óculos. Exatamente o que foi feito. Uma mini báscula ali. Então, aqui está a paquimetria dela, aqui está a topografia após a RK. 42 anos, aqui, eu vou continuar aqui, ó, em 2002, 42 anos. O paciente voltou, olho direito, menos 0,75, o olho esquerdo, mais 3 a menos 1,5 no eixo de 180 com a visão de 0,8. Em 2003, com 43 anos, manteve o menos 0,75 com a visão de 1 e no olho esquerdo, mais 3 menos 2,5 no eixo de 180 com a visão de 0,8. É. Lembrando que aqui nós já estamos em 2003. Aqui já tínhamos o LASIK. Estava começando o LASIK, né? Então, qual que seria a sua conduta nesse caso? Ela estava insatisfeita com o uso da lente? Sempre satisfeita, né? Porque ela não queria usar óculos, estava com mais 3, com menos 1,5, presbítero. Não, não, com a lente de contato. É, Sem ser óculos. Bom, esse caso aí seria um LASIK no olho esquerdo, né? Com báscula. observa que a topografia, ela estava, apesar da RK, ela estava bastante regular. Um aplanamento muito grande, que é aquele aplanamento progressivo, por isso que, né, muitas vezes ocorre uma hipermetropização tardia após a RK. Então, o que é que foi feito? Eu indiquei um LASIK no olho esquerdo, mas tendendo para emetropia. Por quê? Porque a gente já sabia naquela época que a cirurgia refrativa pós-RK, que era a única cirurgia refrativa que o paciente já tinha feito, estava começando a cirurgia laser, era imprevisível, tinha muito menor previsibilidade. Essa paciente era uma paciente muito exigente.
Então, vocês observam que foi feito mais 1 com mais 2 deixa 90, que corresponde a mais 3 com menos 2,5, com menos 2 eixo a 180. Ok? Estão acompanhando aí? Aqui está o Sim. laudo do laser. Tá ok? Aqui, ó. 2003, fevereiro de 2003, olho esquerdo, tá? A zona ótica que se usava era 5,8, e tanto para o esférico quanto para o cilíndrico. Seria que usava uma zona ótica menor. Então, foi feito o LASIK no olho esquerdo. Aí, em 2003, tá, ficou bem, deu uma sumida uns tempos e ficou muito bem. 2016, ela continuou, ela voltou na clínica usando antiglaucomatoso. Começou a desenvolver um glaucoma. Observe como é que estava em 2017 a refração dela. Continuei. 2017, refração dinâmica. -2 no olho direito, com acuidade visual de 0,9. No olho esquerdo, plano, a -1 no eixo de 130, com acuidade também de 0,9. Em 2018, com 58 anos, rotina. Usava óculos eventualmente para leitura. 5 anos depois, em 2023, foi submetida a IAG no olho esquerdo. O olho direito, -2,5 com a visão de 0,8. E o olho esquerdo, mais meio a -1 a 135 com uma visão de 0,5. Ok. E você observa que ela só usava óculos, eventualmente para perto. Para longe ela não usava. Continuava usando lente de contato no olho direito. Então, eu mostrei esse caso aqui porque, primeiro, era uma paciente que estava comprovadamente com uma doença autoimune. Essa paciente tinha uma exigência muito grande para a época. Hoje, talvez, a gente até entendesse, porque os resultados hoje são muito previsíveis. Mas vamos ver o que a gente pode aprender em relação a esse caso. Uma boa relação médico-paciente nos motiva a desafios. Essa família se tornou amiga. A Isso aqui transparência. é só uma observação. Eu não conhecia essa moça, ela me foi referida por um outro, por alguém que eu tinha tratado. Depois, com esses anos todos, foram 20 e tantos anos, ela continua cliente lá na clínica, há mais de 30 anos, a gente acabou se tornando amigo. Eu fiquei muito amigo do marido dela, sabe? E por afinidades comuns. Então, de uma pessoa que era desconhecida, uma pessoa extremamente exigente, acabou, por uma boa relação médico-paciente, acabou se tornando amiga. Então, vamos lá. A transparência leva à confiança. Várias vezes sugeriram ouvir outra opinião. O médico Lá que fez. atrás, né? Porque realmente eu estava muito inseguro, não em relação à cirurgia de catarata, mas em relação ao cálculo da lente, porque ela deixava claro que não queria usar óculos. O médico que fez a RK fez vários contatos e enviava flores porque queria fazer cirurgia de catarata. Isso também foi uma situação muito constrangedora, porque houve um abalo na relação médico-paciente, mas o colega, ele continuava tentando seduzir a paciente para fazer a cirurgia dela. Então, eu imagino, se eu tivesse tido algum problema, esse colega, se ela voltasse no colega, esse colega ia me criar problema. Na época desse tratamento, o cálculo da lente era um desafio muito maior. Ultrassonografia com as fórmulas SRK, SRKT, SRK2 e a Holaday. As surpresas biométricas eram comuns. A paciente foi muito orientada, mas não queria usar óculos. Na técnica da extraescleral, era comum os Extracapsular. extracapsular, desculpa. A da técnica da extracapsular era comum os altos cilindros a favor da regra, controlados com a retirada de pontos. Devemos valorizar qualquer melhora, por menor que seja. O paciente inseguro vai procurar uma segunda opinião. O uso de lentes de contato cosméticas sinaliza a vaidade e a resistência ao uso de óculos. O cirurgião refrativo deve atender a expectativa do paciente, desde que seja factível e dentro da ética médica. Portador de doença do colágeno, lúpus, muitas vezes citada como contraindicação ao tratamento com excimer laser. Hoje, muito experiente, eu não operaria esta paciente. Hoje, gente, pelo que você já deve ter observado das nossas condutas, quando o paciente exige algo que eu não posso ter certeza que posso oferecer, eu não opero. Então, quer dizer, 20, sei lá, 20, 15 anos atrás, 20 anos atrás, é,
sei, eu me sentia seguro em relação ao cílio de catarata, mas resolvi encarar esse desafio que hoje, com a minha experiência, mesmo com muito mais tecnologia, eu não faria, porque o que ela exigia era algo que eu não podia oferecer. Hoje a gente talvez possa oferecer com mais segurança, mas ainda assim, um paciente que fecha a questão, tem 0,1 de visão, 0,2, e não quer usar óculos, quer enxergar bem sem óculos, o paciente tem uma exigência desproporcional. Então, hoje, provavelmente, eu não operaria essa paciente. 2019. Desculpa, 2019, 59 anos. Atualmente faz controle clínico de glaucoma. Usa lente de contato no olho direito para dirigir. Não usa óculos. O olho direito, Observe, em menos 2. 59 anos, continua não usando óculos. Como ela tem alguma dificuldade para dirigir por causa da báscara, ela põe lente de contato para dirigir. Na acuidade visual, -2 no olho direito com acuidade 0,9. No olho esquerdo, plano, a -1 no eixo de 130 com uma acuidade de 0,9. Orientado ao controle periódico e manter sem correção. Em 2023, 4 anos depois, com 63 anos, foi submetida a IAG no olho esquerdo. Olho direito, -2,5 com acuidade de 0,8. No olho esquerdo, mais meio a -1 no eixo de 135 com acuidade de 0,5. O paciente não usa óculos. Continua, 63 anos, continua, eu nunca a vi de óculos. E ela nunca pediu receita para óculos. Então, você vê como é o grau de exigência dessa paciente. Mas eu quis trazer esse caso porque é um caso que mostra claramente uma paciente que tinha um diagnóstico, fazia tratamento com imunossupressor, no caso corticoide, teve complicações pelo uso de corticoide, mas apesar de ter sido feita uma cirurgia de RK, que também é uma cirurgia muito bem tolerada, ela não tem estabilidade a longo prazo, mas ela é muito tolerada, ela não provoca inflamação nenhuma, nenhuma reação inflamatória na córnea. E o LASIK também é muito bem tolerado. A cirurgia lamelar, ela causa muito menos liberação de citocinas, leucotrienos e outros mediadores inflamatórios do que o PRK. Então, eu considero que ainda hoje, se você tiver um paciente controlado, um paciente que não tenha crises, né, de piora da doença reumática, um paciente que seja muito bem esclarecido, que entenda os riscos, se tiver que fazer, opte pelo LASIK, que é uma cirurgia muito mais segura no caso dessas doenças autoimunes. No caso, se você for operar, a possibilidade de operar. Perguntas? Doutor Reinaldo, Rafael Valente aqui. Foi não. Em relação a doenças do colágeno, o senhor já falou que o LASIK é preferível em relação ao PRK, e pacientes pós-PRK, né? E pacientes pós-RK, realmente existe essa indicação de que o LASIK poderia estabilizar essa hipermetropia progressiva do paciente? Ó, eu tenho uma experiência muito grande de LASIK pós-RK, muito grande. Eu tenho certeza, porque eu operei RK. Então, esses pacientes voltavam depois, já com hipermetropia, e o que eu observei nesses muitos casos que eu operei é que após o LASIK, a hipermetropização progressiva, ela diminui, ela praticamente não tem mais. É uma coisa interessante. Parece que o flap ele forma uma fibrose nas incisões e que estabiliza essas incisões. Ela não continua tendo aquela progressão que tinha antes. Se continua, é uma progressão muito menos importante. Então, há realmente uma estabilização. Por isso é que, com os primeiros casos, eu comecei a ter bons resultados, passei a fazer de rotina. E é mais estável até do que a pulse string, que é aquela sutura circular, que com o tempo se fazia com o Prolene, né? Às vezes chegou a se fazer até com fio de aço. Essas suturas, além de não ter uma previsibilidade, quando é feito de fio de sutura, frequentemente ela perde o efeito com o tempo, e diferentemente do LASIK. Então, eu não faço, nunca fiz sutura, porque precocemente eu percebi que o LASIK estabilizava muito melhor essas córneas. Perfeito, obrigado. Ok? Mais alguma pergunta?
Arnaldo, você quer fazer algum comentário sobre esse Reinaldo, caso? lembrando o seguinte, pacientes portadores de colagenose, doenças autoimunes, a melhor opção vai ser realmente o Lasix, pelo fato de não ter o componente inflamatório do PRK. E, no caso de PRK, se o paciente, na impossibilidade de realizar o Lasix, por uma questão de afinamento corneano, e o PRK for necessário, lembrar que esse paciente tem que estar muito bem compensado. O paciente, a partir do momento que o paciente tem uma colagenose que está compensado, eu pessoalmente já operei vários, nunca tive nenhuma intercorrência. Pacientes com qualquer doença autoimune descompensada, não, naturalmente, não devem ser operados. E lembrar que, se você precisar, após uma faca emulsificação da catarata, você tem um residual, uma surpresa lá biométrica, que precisa fazer um ajuste fino da refração, da qualidade de visão do paciente, a melhor opção, sem dúvida, que é o PRK, ao invés de uma troca de lente e com todos as intercorrências que podem surgir quando você faz o explante de lente. Então, lembrar que todo paciente que eu vou operar de catarata, eu já aviso que, eventualmente, pode ser necessário um ajuste fino do grau, e esse ajuste fino será realizado com o laser. Uma coisa, quando você avisa isso para o paciente, e o paciente tem um astigmatismo importante lá, o problema é do paciente. Se você não comunica ao paciente que você eventualmente pode ter que usar o laser para poder corrigir o astigmatismo ou um grau residual, o problema é seu. Então, eu, por uma questão de precaução, eu já comunico isso para todos os meus pacientes de catarata e, eventualmente, pode ser necessário uma complementação da cirurgia para poder fazer o ajuste fino do grau dele. Então, acho que isso facilita muito a vida do cirurgião. Ok? Então, vamos convidar Isso que o agora. Arnaldo falou, eu acho que é importante, sabe? Se o paciente é um paciente muito exigente, colocou uma lente premium e teve um resultado refrativo, refracional, né, insatisfatório, você deve procurar resolver o problema desse paciente o mais rápido possível, antes que ele estresse. E ou o PRK ou o LASIK, se for um caso de uma doença reumática importante, eu prefiro fazer, mesmo que seja uma metropia baixa, eu prefiro fazer o LASIK. É um paciente que vai ter uma recuperação rápida, vai evitar o estresse e eu fico muito mais confortável. Eu já fiz alguns casos de catarata, onde eu tive uma surpresa biométrica e fiz um LASIK assim, com poucos dias depois, o paciente fica lá com -3, -4, precisa esperar, porque isso não vai resolver. Não vai melhorar em nada. Então, faça logo o LASIK antes que o paciente comece a estressar e cobrar. É melhor você fazer antes que ele te cobre do que você fazer porque ele cobrou. Então, é muito, muito, muito mais saudável para a relação médico-paciente você antecipar. Quer dizer, antes que o paciente comece a te cobrar, você vai lá e faça a correção refrativa do erro biométrico que tenha ficado. Exato. É, Vamos correto? convidar agora a doutora Maria Luísa aí para o próximo caso. É, abriu aí? Perfeito, Reinaldo. Vamos em frente. Não, o Google não, o Windows é outro departamento, né, gente? É uma tranquilidade. Aqui, bom, isso aqui é Budapeste, essa praça é maravilhosa, de heróis, porque o povo briga demais, né? Ali é guerra desde sempre. Então tem um monumento aos heróis lá. É, então tá esse caso aqui, vamos lá. Paciente, cliente desde 2016. Em novembro de 2017, foi ao exame de rotina. História pregressa de artrite reumatoide juvenil falciarticular, joelho esquerdo. Fez uso de prednisona e metotrexate. A refração estática no olho direito é -1 a -0,5 no eixo de 30, com a acuidade visual 0,9. E o olho esquerdo -0,5 com -1 a 180, a acuidade visual 0,9. Bio e fundo sem alterações, uma PIO de 22,20, uma topografia, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, com uma curvatura aí na região central apenas, né? Uma miopia aí significativa de -1 e -0,5. Eu prescreveria óculos também.
Você vê alguma. Foi só no exame de rotina? Como é que é? Ela foi somente pro exame de rotina? Ou ela foi com alguma queixa que não quer usar óculos ou lente? Não, essa paciente veio para exame de rotina. Pois é. Com essa topografia, essa refração, eu prescreveria óculos Ó, então de foi o que foi feito. E lembrando que tinha, apesar de um fundo de olho normal, tinha uma pressão de 22/20. Então eu solicitei também um exame de glaucoma, propedêutico de glaucoma. né? O glaucoma juvenil, gente, ele não é comum, mas também não é uma coisa raríssima, né? Então, é muito menos comum do que o glaucoma que vem com a idade, mas o glaucoma de crônico, de ângulo aberto, é muito mais comum. Mas a gente não deve, o paciente, quando vem em nós, a gente tem que tomar cuidado de não deixar passar. Esse E esse paciente, às vezes, paciente é usuário demora de para fazer um outro corticoide. exame, né? E fala assim, mas você nunca fez exame de vista? Você está com glaucoma avançado? Aí você vai falar assim, poxa, eu perdi a oportunidade de evitar a progressão da doença. Então, vamos lá. E esse paciente é usuário de corticoide crônico por causa da artrite juvenil. Exatamente, e tinha feito uso, né? Não estava mais em uso, mas tinha feito uso de corticoide, podia ser um glaucoma cortisônico, apesar de que tinha um fundo de olho normal, não tinha escavação importante. Então, está aqui o exame que foi feito de glaucoma, né? A pressão era um pouco mais alta, a escavação e tal. Então, foi considerado uma hipertensão ocular e um acompanhamento periódico sem medicação. A córnea tinha uma espessura maior, podia também explicar um pouquinho esse aumento de pressão, mas não tinha nada assim que justificasse você começar a tratar o paciente, tá bom? Certo. Bom, continua. Em junho de 2021, paciente com 19 anos veio para avaliação de cirurgia refrativa. Não usa mais medicação para artrite reumatoide juvenil e está assintomática. A refração dele atual é -1 a -0,75 a 15, com a cuidado visual de 1, e o olho esquerdo -0,5, com -1,25 a 180, com a cuidado visual de 1 também. A estática, com -0,75 a 1 no eixo de 10, e no olho esquerdo -0,25, -1,75 a 180, com a cuidado de 1. Uma PAC boa de 559 aqui em olho direito e 556 no olho esquerdo. Na topografia, nós observamos um astigmatismo a favor da regra, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. Os valores ceratométricos regulares, não aumentados. E como ela veio para a avaliação da cirurgia refrativa, a gente tem que lembrar, como ela é suspeita de glaucoma, uma hipertensão ocular, a gente tem que informar a paciente que tem que ter uma relação entre o médico, o glaucomatólogo e o cirurgião refrativo. E eu não prescreveria lente, não, porque ela veio para avaliação da cirurgia refrativa. Uhum. Tá estável esse grau? Tá, né? Aqui, ó, para você ver, ó. Olha aqui, 2017 é verdade. né? Estava Uhum. aqui há 2 anos atrás, estava a mesma refração, né? Então, ela tem uma doença colagenosa, então eu indicaria LASIK. Tá. Você faria LASIK nessa paciente. Então tá, Sim, vamos para frente, vamos ver o que foi feito. Bom, você faria LASIK pelos motivos que já foram explicados aqui, correto? isso. Uma menor reação inflamatória. Bom, olha que interessante. Olha isso aqui, essa observação. Ela Voltou com a irmã voltou com a médica irmã. para tirar Isso, lê aí. dúvidas. A irmã perguntou qual técnica é mais segura, considerando um passado de artrite reumatoide juvenil. Isso foi um questionamento da irmã, Uhum. tá? Que era médica. Qual seria a sua conduta? Eu indicaria LASIK. Até porque PRK depois tem o período de corticoide ainda mais, de Então, ocular. o corticoide não teria problema no PRK, seria até bom, talvez, para evitar um raise, né? Mas o grande problema é a reação inflamatória do PRK.
E como esse paciente tinha um diagnóstico, não estava em crise, não estava mais em uso de medicação, mas ele tinha um diagnóstico, ele tinha uma doença do colágeno. Então, foi indicado, então, o LASIK, por ser, apesar do grau baixo, né? Mas foi indicado o LASIK por ser uma técnica mais bem tolerada pela córnea. Então, então tá aqui, continua aqui então. Em 2021. agosto de 2021, 2 meses depois, foi realizado o feito LASIK em ambos os olhos. 4 horas após a cirurgia, a acuidade visual sem correção era de 0,8 em ambos os olhos. Na bio, o flap estava bem posicionado, sem estrias, e a conduta foi o controle em 10 dias. Como eu já falei, eu sou muito simpático ao LASIK com fento, mas faço, continuo fazendo LASIK com lâmina também. É uma técnica também muito segura. Então, vamos lá. Em agosto de 2021. Em agosto de 2021, 3 meses pós-operatório, queixa baixa acuidade visual em olho direito. A acuidade visual dinâmica era plano, com acuidade visual em ambos os olhos, e a bio tinha a marcação do fentolasic em ambos os olhos, ok. A conduta foi orientar, relatou que ia melhorar com o tempo, usar lubrificante com frequência e solicitou mapeamento de retina. Aqui você está vendo a topografia pré e pós-operatória. Porque Uhum, podia ser algum problema, né? Algum descentramento, podia ser alguma alteração topográfica também, que poderia explicar essa queixa do paciente. Mas a topografia estava muito bonita, né? Muito uhum. regular. E a visão, a acuidade visual uma, mas o paciente estava queixando. Quando o paciente queixa da visão com uma boa acuidade visual, o que seria interessante fazer? Eu pediria avaliar contraste lá. Bom, exatamente, avaliar a sensibilidade ao contraste. Esse exame, ele me ajuda muito. Quando esse exame está normal, gente, eu não valorizo as queixas do paciente. Eu posso até usar um lubrificante, às vezes ele tem algum problema de superfície, mas se ele tiver um olho seco importante, vai alterar a sensibilidade ao contraste. Então, como ele estava com perdas leves no olho direito, que justificavam as queixas, mas o olho esquerdo estava normal, eu mandei fazer só um controle periódico, não tinha nada a ser feito, né? Mas observa que o exame é muito sensível. Às vezes o paciente tem uma visão boa, mas um olho, como a sensibilidade ao contraste é melhor do que o outro, o paciente, quando compara, e quem opera, fica comparando um olho com o outro. Às vezes até tinha um olho pior, mas não comparava. Depois da Uhum. cirurgia, compara e qualquer diferença o paciente observa. Então, foi tranquilizado, dizendo muitas vezes é para manter lubrificante e tal, e acompanhamento periódico. Isso aí, com o tempo, acaba o paciente ou se adaptando ou acaba melhorando a lubrificação da superfície. Ok? Então, vamos lá, o que a gente aprendeu com esse caso? Doença reumática já foi uma contraindicação formal ao tratamento com açaí laser. A cirurgia lamelar gera menor reação inflamatória que o tratamento de superfície. O paciente/família deve ser informado sobre a controvérsia na literatura e de outras opções de tratamento. Neste caso, a indicação do fentolasic não foi a ametropia, tempo de recuperação ou conforto pós-operatório. Solicite uma avaliação do reumatologista sobre a gravidade do quadro, recidivas, drogas em uso e há quanto tempo se encontra estável. Oriente procurar imediatamente seu reumatologista em caso de recidiva do quadro. Este paciente notou que a acuidade visual em olho direito estava pior que a acuidade visual em olho esquerdo. Ele tem razão. Avalie a qualidade de visão antes de questionar o paciente por que está com a acuidade visual de 1. Nossos estudos mostraram que a sensibilidade ao contraste se normaliza com o tempo. 1 ano após o tratamento, não se observa diferença entre PRK e LASIK. Isso aí foi meu trabalho de doutorado, foi exatamente comprovar
porque existia muita dúvida qual técnica que tinha um resultado de qualidade de visão a longo prazo. A longo prazo, depois que há uma recuperação da superfície, tudo, o resultado é o mesmo. Aqui lembrando, gente, que a gente fala excimer, e apesar de em inglês o eye aqui, não, mas na verdade é porque esse aqui é uma palavra que é derivada de dimmer excitado, o excited dimmer. Dimmer porque o laser do excimer ele é feito por uma molécula, um dímero, que são dois átomos de um fluoreto e outro de argônio, um de flúor de argônio. Então, o fluoreto de argônio é a base do excimer, porque é um dímero excitado que provoca, então, essa radiação ultravioleta num comprimento de 193 nanômetros de comprimento de onda. Então, é excimer, por causa disso, por causa da origem da palavra, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Então, é mais um caso que o paciente tinha uma doença comprovadamente, uma doença reumática comprovada, estava assintomático, não tinha recidivas recentes, e então me autorizou esse quadro clínico estável a fazer o procedimento, mas dando preferência à técnica que provoca menor reação inflamatória no estroma. Então, nesses casos, a prioridade é fazer o LASIK. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Alguma pergunta? Arnaldo? Aldo, eu concordo 100% com você e não tem muito o que comentar, não. Vamos para o próximo caso. Vamos chamar aí o Rafael Valente para apresentar esse caso. Então, espera aí. Então, vamos lá. Esse aqui é uma fotografia do Alasca. É maravilhoso, aquela região é maravilhosa. Vale a pena conhecer. Então, vamos lá. Rafael, esse aqui é o prontuário. Caso Uhum. você queira mais informações sobre o caso, então vamos ao caso. 2000, sexo feminino, 27 anos, veio para avaliação de cirurgia refrativa. Em 2000, submetida a cirurgia refrativa. Eu que operei, ROS, tá? tá. 2009, teve AVC, um aneurisma, recuperou completamente. 2012, 39 anos, voltou a usar lente de contato, menos 1,5, menos 2,25. Em 2014, submetida a fotocoagulação na retina. Não fala o motivo, né? Março de 21, veio encaminhada por seu oftalmo para avaliação de córnea. Óculos em uso. Olho direito, plano, menos 2,5 a 90. Olho esquerdo, menos 4,5. Refração dinâmica, plano, menos 5 a 90. Cuidado visual de 0,7. Menos 3,5, menos 1 a 90. Cuidado visual de 0,8. Na bimicroscopia, opacidades periféricas com neovasas em ambos os olhos, alteração da superfície ocular importante em ambos os olhos, olho seco importante. Aqui Refração você vê que topografia. quando a gente tem um comprometimento da superfície, é muito comum isso aqui alterar a topografia, né? Mostrando como é que o mapa epitelial é importante. Não é só no diagnóstico do glaucoma, mas é para a gente ver também o quanto que o olho, a alteração do filme lacrimal ou da superfície pode interferir na topografia. Lembrar que a topografia é um reflexo da córnea. A córnea é uma lente. Lente, por definição, é um dispositivo regular e transparente que promove refração. Então, se você tem uma lente de má qualidade, você vai ter uma visão de má qualidade. Aqui se observa opacidades periféricas, né? Você tem também uma alteração da distribuição do filme lacrimal. Deixa eu ver, aqui a fotografia não está muito boa, mas o que é que você acha que deveria ser feito com esse caso aqui? O paciente tem uma visão bastante razoável, mas tem esse quadro aí de opacidades periféricas, comprometendo inclusive a topografia do olho direito. Eu acho que assim, primeiro tratar essa superfície, lubrificante,
entrar às vezes com ômega 3 suplementado também. Uhum. E eu pediria para essa paciente fazer uma avaliação de fazer um rastreio de doenças autoimunes, para ver se tem algum fator que possa estar desencadeando essas alterações corneanas e esse olho seco. Podíamos fazer É, um shimmer nela só para a gente ter entendi. registrado quais são os valores. Uhum. Lembrando que não são apenas doenças autoimunes que podem provocar alterações na córnea, né? Doenças Sim. granulomatosas, como tuberculose, como hanseníase, como... muitas doenças, né? A gente pode ter alterações também, e evidentemente também doenças imunológicas, que geralmente geram úlceras, lesões corneanas mais periféricas. E herpes também pode deixar essas cicatrizes. Então, são muitas comorbidades que podem causar alterações topográficas causadas por lesões na córnea. A história, muitas vezes, o paciente, quando vem, ele não traz um histórico muito claro de que foi tratado e tudo. Muitas vezes é achado casual de exame. O paciente começa a enxergar mal, gente, ele vai no médico, o médico troca o óculos, melhora a visão, não fica 100%, mas ele acha que é aquilo mesmo e vai levando. Até que uma hora alguém resolve investigar. Foi o que aconteceu. Esse colega resolveu trazer para mim esse caso, para me poder ver o que eu podia fazer. Lembrando que em 2000 eu fiz uma cirurgia refrativa nesse paciente. E evidente que aqui em 2000 já era um excimer laser, não era mais RK. A RK nós paramos de fazer em 93, 92 por aí, foram os últimos casos. Quando a gente ficou sabendo que o excimer estava chegando, a gente parou de fazer RK e aguardou para fazer a cirurgia com excimer laser. Bom, então, você acha que deveria ser feita uma investigação para saber a origem dessas. Bom, aqui está um. Observe aqui, ó. Aqui está uma fotografia mais nítida. Você observa que tem infiltrados, opacidades, né? Interferindo na córnea e comprometendo a qualidade da córnea, né? Então, tinha aqui um quadro compatível com sequela de úlceras. Essas úlceras periféricas, gente, geralmente elas não são infecciosas. Elas são úlceras imunológicas e que têm consumo de tecido, senão não seria úlcera. E quando você consome tecido, você gera uma cicatriz local, deformando essa córnea. Então, o diagnóstico que eu dei para essa paciente foi um diagnóstico de uma úlcera imunológica. Isso em 2021. Eu fiz Uhum. exatamente isso que você falou. Vamos procurar saber se tem algum problema. Tá vendo? Tem uma úlcera aqui, tipo uma úlcera em escudo, aqui tem várias úlceras. E ela me voltou depois, em 2014, 3 anos depois, com um diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Mas lembrando que, quando ela operou há 14 anos atrás, eu não sabia que ela, quer dizer, nem ela sabia. Possivelmente ela já tinha essa doença responsável por essas lesões e ela foi operada e não teve, assim, nenhuma complicação decorrente da doença reumática. Teve decorrente das sequelas, não pela cirurgia, mas pela própria doença, tá? Sequelas da doença na córnea. Então, vocês observam quantos infiltrados periféricos, né? Observe quando aqueles, geralmente eles não coram, né, com a fluoresceína, porque estão cicatrizados, então não... Bom, mas então teve um diagnóstico em 2014 de lúpus eritematoso sistêmico. Continuei, a paciente muito sintomática, né? Sim. Baixa visual e desconforto ocular importante. É, Esse diagnóstico de lúpus, pelo que eu entendi, ele foi antes, doutor Reinaldo, ela só não tinha falado. Em como é que é? 2014 ela teve o diagnóstico, só que em 2021 que ela foi no senhor de novo. Não, 2014 teve diagnóstico, não é? É o que está escrito lá. Desculpa, teve aqui, teve sim, 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 sim. Tá certo, 2014, ela teve na clínica, fez uma fotocoagulação, e depois, em 2014, que ela teve o diagnóstico de doença reumática, 2014. E voltou em 2021 já com esse diagnóstico, verdade. Isso.
Então, ficou mais fácil até o diagnóstico, né? Já chegou com o diagnóstico. Então, essas infiltrados, essas lesões aqui, foram consideradas, então, como doenças imunológicas. Então, tá certo. Para o paciente que chegou já com o diagnóstico em 2014, mas a visão piorou, né? Em 2021, ela já estava queixando da visão. Você teve um astigmatismo muito alto no olho direito, e era o olho que realmente tinha maior comprometimento topográfico. E o cilindro na córnea era 6, É, 6,64. Então, isso. era compatível realmente com a refração era compatível com essa topografia. O outro olho tinha um pequeno cilindro, mas nada assim que fosse importante, uma córnea bem oblada, né? E sem nenhuma preocupação, sem nenhum sintoma também. O sintoma era só no olho direito. Então, nós estamos agora em 2021. Uhum. Então, o que foi feito aqui? O paciente já tinha tido a sequela. Então, observe o que foi feito de tratamento. Era um olho seco importante, observa como é que o filme lacrimal ele é mal distribuído, mostrando que logo após uma piscada, o boot dele é muito irregular, né? Ou seja, tem uma fragilidade do filme lacrimal. Isso compromete muito a qualidade de visão. Então, o que foi feito? Tratamento do olho seco importante, orientações sobre a doença crônica, lubrificante sem conservante, uso frequente, gel lubrificante 2 vezes ao dia, Isso aqui só é uma hidratação. observação. Sempre que o paciente tem um olho seco importante, eu passo um gel para ele usar ao deitar e ao levantar. Por quê? À noite, gente, a bomba lacrimal, quando a gente não pisca, a gente tem menor produção de lágrima. Então, à noite, o nosso olho lubrifica menos. Então, esse gel, ele gera uma película ali que atua por mais tempo, até porque o paciente acaba de colocar o gel e vai dormir e acaba de acordar e ele coloca o gel. Muitas vezes ela amanhece até com a pálpebra pregada, colada na córnea. Quando ele abre o olho, descola um pouco de células, desepiteliza um pouco a córnea e ele tem uma sensação de desconforto muito importante. Então, assim que ele abre o olho pela manhã, eu falo com ele muitas vezes, se o olho amanhecer colado, para ele fazer uns movimentos circulares com a pálpebra, para não forçar, não abrir puxando a pálpebra, porque isso vai levar a uma descamação do epitélio, provocando uma ceratite que vai causar desconforto e uma piora da visão também. Então, gel, Hidratação, óleo de isso é outra linhaça. coisa, gente, que muitas vezes se esquece no tratamento do olho seco. Nós temos vários compartimentos no nosso corpo de líquido extracelular, né? Líquor, nas sinóvias, temos líquido. Quando você tem uma desidratação grave, você reduz todo o compartimento de líquido extracelular, inclusive lacrimal. Então, é importante para o paciente ter olho seco beber muito líquido para evitar o ressecamento das córneas. Então, também oriento a tomar uns 2 litros de água por dia. Isso é muito importante. Continua. Óleo de linhaça, prescrição de óculos atualizados, relatório ao médico assistente e relatório ao reumatologista. Certo. Então, eu sempre gosto, de quando um paciente tem uma doença sistêmica que afeta a visão, eu sempre gosto de fazer um relatório para o colega o clínico, para que ele tenha ciência de que aquela doença também está cometendo as córneas. E que quando o paciente tiver algum recrudescimento da doença, essas doenças têm muitas fases de acalmia e fases de exacerbação. Esses pacientes lembrarem que, quando piora a doença, geralmente tem reflexo nos olhos. Então, é comum a piora do olho seco, a piora da visão nessas crises. Então, é melhor você fazer uma reavaliação e ver como é que está essa superfície. Então, eu mantenho informado não só o colega que mandou o paciente, qual que é o tratamento que eu preconizei, e também o médico que faz o acompanhamento sistêmico do paciente. Doutor Reinaldo, Aqui, então, esses estão pacientes. mais algumas fotografias mostrando que, olha, pessoal, olha como é que a córnea está muito irregular. Lá Sim. de cá, menos irregular, mas também observe o filme lacrimal, como é que está todo irregular.
observa as opacidades. Então, lembrando que esse paciente foi submetido a uma cirurgia refrativa, ele não tinha diagnóstico de doença reumática, a cirurgia correu bem, mas ele teve complicações decorrentes da própria doença, não da cirurgia. Mas se ele não tivesse operado, ele teria um olho seco tão importante? É possível que a cirurgia tenha comprometido ainda mais o filme lacrimal, porque você corta a inervação. Mas a gente sabe que essa inervação ela vai se recanicular com mais ou menos um ano. Ela volta à acessibilidade normal da córnea. Então, é uma coisa temporária. Esse paciente operou em 2000, ele voltou em 2021, quer dizer, o filme lacrimal aqui estava alterado, não pela cirurgia refrativa, mas pela doença base, que é a doença reumática. Ok? Ok? Ô, doutor Reinaldo, nesses Pois não? casos, o paciente está com a superfície bem ruim, você não prefere pedir ali pelo menos um mês de tratamento e depois repetir essa refração? Que eu acho que a chance desse óculos ficar ruim também é muito grande, né? Não, isso aqui é o seguinte, você observa que a refração dele, ela estava mais ou menos estável, só que o problema é que não permite uma visão muito boa, porque gera Sim, um astigmatismo, essa córnea irregular gera um astigmatismo que é irrefracional. E como é um astigmatismo irregular, ele não consegue ter uma visão, uma acuidade visual tão boa. No outro olho, que a córnea é menos irregular, a refração consegue ter uma boa acuidade visual. Agora, você observa que teve uma diferença de refração aqui de 2021 para 2023, que tem que fazer no ajustes da correção quando você faz, passar a melhor refração possível. Mas é um paciente que entende que esse comprometimento ocular dele tem uma causa que é a sua doença reumática. perfeito. É, Então, aqui 2023, o mostrando aqui paciente ficou. as lesões periféricas, pior dos neovasos, olho seco grave, e a cicatriz do LASIK foi feita há mais de 20 anos, né? Nós estamos agora falando de 2023, esse paciente está com 50 anos. Então, é continuar o tratamento do olho seco de forma contínua, lembrar que ele vai ter isso a vida toda, e pode exacerbar com a piora da doença sistêmica. Mas o paciente acaba que vai controlando e vai levando, né? A visão dele está até bastante satisfatória, considerando as sequelas que ele teve decorrente dessa doença reumática. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não, o uso de uma lente rígida para essa paciente não poderia, ao mesmo tempo, melhorar um pouco a refração e ser terapêutica para o olho seco? Certamente que melhoraria, mas a questão é que um olho seco, uma superfície tão comprometida como essa, vai dificultar muito o uso de lente de contato. O paciente já não é aquele paciente que está naquela fase da vaidade tão grande, né? É uma doença que realmente tem outras implicações sistêmicas. Então, realmente, o paciente entende que tem uma doença sistêmica, muitas vezes tem problemas renais, né? O lúpus é uma doença que pode afetar todos os órgãos, porque todos os órgãos têm tecido colágeno. Eu não sei se esse aneurisma teve alguma relação com a doença, mas o Eu diagnóstico pensei foi nisso, feito numa depois, né? vasculite. Bom, e sempre lembrando que a gente faz a cirurgia na córnea, mas a gente tem que estar sempre atento também com as outras estruturas, se esse paciente não tem também algum comprometimento uveal, se não tem alguma alteração da retina. O paciente tem que ser sempre acompanhado. Por isso que eu não dou alta para esses pacientes, certo? Sempre estou acompanhando. Eu não opero e dou alta para o paciente, eu opero e continuo acompanhando. Se é um paciente referenciado por outro colega, eu peço para ele continuar fazendo o acompanhamento com o colega, mas voltar em caso de qualquer problema, certo? E observe que quando o olho seco vai ficando mais grave, às vezes você tem que fazer um tratamento mais rigoroso. Eu comecei nesse paciente, inclusive, com imunossupressor, com a ciclosporina, tá certo? Lembrando também que quando esses neovasos começam a causar uma irritação
começa a causar mais desconforto, às vezes a gente passa também um pouquinho de corticoide, porque entre os comprometimentos do colágeno, da doença reumática, nós temos também uma vasculite. Observe os neovasos aqui, estão vendo? Observe aqui que um processo inflamatório parecendo uma flictena. Sim. Estão vendo? Então, quando esse Uhum. paciente apresenta inflamação, a gente entra com pequenas doses de corticoide de forma regressiva, tomando cuidado para não arranjar complicação mais séria, como uma catarata, como um glaucoma, cortisona. Mas durante pouco tempo, de forma bastante comedida, a gente deve também, às vezes, nessas pioras, a gente usar um pouco de corticoide, porque é uma doença autoimune. Ok? Muito bem. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Bom, então vamos lá. O que nós aprendemos com esse caso? Quando esta paciente foi operada por mim, não tinha o diagnóstico de lúpus. A literatura é controversa em relação à cirurgia com eczema em doenças autoimunes. Se for indicada a cirurgia, o LASIK, por ter menor reação tecidual, é a melhor opção. Um problema adicional é o risco de olho seco. Se o paciente não aceitar os riscos, não opere. Isso O quando você tem um comprometimento, diagnóstico, não era o nosso caso. isso. O comprometimento do colágeno da córnea deformou a topografia, levando a um astigmatismo irregular e uma baixa acuidade visual importante. Este caso confirma que uma colagenase ou colagenose descompensada poderá alterar o colágeno da córnea com importante perda da visão. A associação de doenças autoimunes e olho seco é comum. Na presença de olho seco, o tratamento prévio deve ser feito. Se a alteração da superfície ocular for persistente, a cirurgia refrativa deve ser evitada, já que agrava o olho seco. Bem, lembrar que essa paciente, quando veio em 2000 para operar, ela não tinha nada disso, né? Tudo isso apareceu depois da doença. Quando a doença se instalou, é possível até que ela tivesse já algum antígeno, né? HLA, alguma coisa assim, que já pudesse ser detectada, mas só foi detectada a doença depois que ela começou a ter algum sintoma. Quando ela teve esse AVC, provavelmente já foi passada uma bateria de exames para tentar identificar a causa, já que ela teve um AVC muito nova. E aí, nesses exames, certamente foi diagnosticada a doença reumática. Então, quando ela voltou, essas complicações todas aí já eram decorrentes da doença reumática, tanto as irregularidades corneanas quanto o olho seco. Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre esse caso? Arnaldo? Ah, Reinaldo, está suficientemente claro aí que realmente o LASIK é a primeira opção e o PRK pode ser realizado se o paciente estiver compensado. Então, realmente, não tem muito o que acrescentar, não. Vamos para o próximo? Vamos convidar aí a doutora Ana Luísa para apresentar esse próximo. Espera aí. E aqui são outras fotos desse paciente, aqui mostrando em detalhes, tá vendo? Uns vasos irregulares aqui, isso aqui é uma vasculite. Então, vamos para mais um caso aqui. Aqui, gente, se você falar assim, eu quero conhecer um país extremamente interessante, rico em história, eu sugiro a Grécia. É muito legal. A gente revive momentos que a gente estudou na história e é muito emocionante, muito legal, muito bonito, por sinal. Vamos lá. Hum. Então, 2018, primeira consulta, paciente masculino, 21 anos, veio para avaliar a cirurgia refrativa. Usa lente de contato gelatinosa e Pronto, eu refração. ponho a lente Johnson Johnson, porque Ah, quem usa lente Johnson Johnson é quem não faz controle com o médico. Dificilmente você vai encontrar um oftalmologista que prescreve lente Johnson Johnson, tá? Então, eu ponho aqui para a gente saber se o paciente não faz controle adequado ou não faz um controle oftalmológico frequente.
Isso. Então, correção atual, menos 5,5, menos meio a 180, menos 6,5, menos 0,65 a 180. A estática, menos 6, menos meio a 180, e menos 7, menos meio a 180. Então, de ceratometria, 43,12, 44,37, 43,75 por 44,75. Então, tonometria 14,15, PAC 646, 670. Essa topografia era sem lente, doutor? Sem lente de contato? Deve ser, Eu né? acredito que sim. Deixa eu ver, ele voltou. Ele veio em janeiro, né? Eu normalmente, quando eu É, que- faço uma topografia, eu não faço topografia. é, a topografia que vai me indicar se essa córnea tem algum problema ou não, ela não deve ser feita sob efeito da lente. Às vezes eu faço uma topografia quando o paciente chega, porque ele chega queixando da lente, e eu faço a topografia para confirmar se essa lente de contato está causando algum problema de superfície. E aí eu mostro para ele a córnea irregular, mostrando a necessidade de fazer um óculos. Muitos pacientes não têm nem óculos, só usa lente, então começam a abusar do uso da lente, e aí começa a vir as complicações. Uhum. Então, por essa topo, tem um Não à pouquinho toa, de provavelmente irregularidade. foi sem lente, né? Porque ela está muito regular. Ah, mas como tem esse grau um pouco mais alto, eu acho que eu pediria o Pentacam primeiro. Não operaria de cara, não. Apesar de que a paquimetria dele tá boa, né? Mas é um grau Tá, mais alto. tá. Então, é, você faria então um pentacam, um pentacam. É, É, eu coloquei aqui para não operar. Será que foi a razão de manter o uso da lente de contato? Você pode me explicar? você colocou não operar para manter a lente, mas Por quê? 600, porque ele não faz acompanhamento? Não, o motivo mais importante. Não sei. Por um motivo básico em avaliação de cirurgia de refrativa. Um paciente jovem que você faz um exame refracional dele e ele tem uma diferença de refrativa, refracional, esse paciente deve estar em progressão do grau. Se você faz a cirurgia, daqui 2, 3 anos, esse paciente está voltando, reclamando da baixa de visão. Então, é muito importante, gente, que você tenha um paciente com refração estável. Esse paciente vem Uhum. pela primeira vez, eu não tenho o passado dele. Eu não sei qual que era a refração dele há 2 anos. Então, tomar muito cuidado. Paciente muito jovem, quando você faz a consulta a primeira vez, é importante você dar um tempo até para você conhecer melhor o perfil desse paciente. Eu não gosto de operar um paciente que vem pela primeira vez, é, já chegar e operar, a menos que venha encaminhado, assim, o paciente que já teve, passou por outro colega e tudo. Mas quando é casos assim, um jovem, quando a metropia dele provavelmente não está estável, você vai operar esse paciente, daqui a pouco você está com esse paciente insatisfeito. Então, a sugestão então foi de manter o uso da lente de contato, fazer controle e tudo, né? Mas esperar estabilizar para poder fazer a cirurgia. Todo mundo está de acordo aí? Ah, entendi. Bom, então ele voltou 2 anos depois, observa que já há 23 anos, Uhum. usando lente de contato, mas a refração dele era a mesma. Então, eu já tinha a topografia dele na primeira consulta, depois eu tinha é, em janeiro de 2018, depois agosto de 2020 e maio de 2023. Ou seja, eu já estava acompanhando esse paciente há 5 anos. E a topografia dele bastante estável, né? Tá sem nenhuma novidade. E a refração estável durante esse período aí. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Aqui a ceratometria. Tá. E aí? Operamos ou não operamos? O que você faria? Então, por ser esse grau alto, eu falei, eu acho que eu pediria o Pentacam primeiro. Porque ele é jovem com grau alto, né? Uma metropia mais alta.
Perfeito. Vamos pedir um Pentacam. Aí o Pentacam. Vamos ver aqui. Deixa eu chegar mais perto aqui, senão eu não consigo ver. Então, vocês estão vendo aí os números, não? Tá um pouquinho difícil, que eu não tô conseguindo enxergar o número, assim, os valores. Tá 44, Mas, 45, as felicidades menos 0,42, não apresenta no mapa axial nenhuma alteração, normal, elevação posterior também não. O mapa paquimétrico aqui, que é meio estranho, né? Uma cor é muito grossa e tem um pontinho só mais fino, mas esse ponto mais fino também é muito grosso, né? 500 e tá. eu acho que 34. Quer dizer, vou para frente. Os índices todos normais, né? O KISA normal, o IS normal. Uhum. Vamos lá. O BED normal, a córnea Certo. também normal, o arte máximo normal, 500 e tanto, e elevação posterior e um pouco PTI também tá estranha, bom. né? Eu não Uhum. estou conseguindo ver aqui. Aqui eu não É, consigo ver valor. mas parece que a elevação posterior também está normal. Aham. Vamos ver o outro olho. O esquerdo Também o mapa axial muito tá normal, bom. elevação posterior normal, o mapa paquimétrico também normal, os índices todos normais. Olha uma coisa, o arte máximo 563, elevação posterior um pouco estranha, um pouco acima do normal, Aham. né? É, a 20. paquimetria muito espessa, 560, né? E o ponto de centramento também menor do que está com 0,71, mede 0,68, PTU tem na média. Então, eu te pergunto, nós estamos com um paciente de 23 anos, muito jovem, com uma alta miopia e um Pentacam normal. O que você faria? Ainda assim, se a gente for pensar direitinho, talvez o Corvis, né? Só pra ter certeza, realmente tá tudo bem pra avaliar a cirurgia. Tá. Nessa época, a gente não tinha o Corvis, a gente tinha o Aham. Ora. O Ora, como ele era muito inconsistente, a gente acreditava pouco nele, sabe? Os resultados eram muito inconsistentes. Ele servia mais para gerar dúvida do que para trazer solução. Então, a questão é, um paciente Agora, jovem, uma alta miopia, mas estável, um Pentacam normal. O que você faria? Um LASIK, um Fento-LASIK, um PRK ou não apoiaria? se ele tá, pelo menos ele tá acompanhando agora um pouco, né? Então já dá pra talvez pensar na cirurgia. Eu acho que eu faria PRK. Tá. E alguma outra forma de você também te dar mais dados para que você pudesse operar ou não operar, mas de uma forma mais segura? Teria outra forma de você avaliar melhor esse paciente? Além do Corvis, você fala? Na verdade, o COVID nós não tínhamos Não nessa tinha na época, né? época. Aham. Eu não sei se a gente já tinha o Handelman. Possivelmente já. Quanto seria o Handelman desse paciente? Bom, deixa eu ver aqui. Pela idade, eu acho que já era um valor mais alto, eu não me lembro de cabeça, né? 21. Pela topo normal. A Aham. profundidade dele, a PAC dele é boa também. Uhum. E a profundidade de ablação, que talvez era o que a gente teria que considerar, porque é uma entropia mais alta, né? É. De 18 a 21, acho que é 4, 3 ou 4, né? Eu acho que só pela idade o critério dele Já começa a complicar só pela já seria. idade. Bom, aí, quando eu vou questionar com o paciente, com a família, paciente jovem, geralmente eu peço sempre aí com a família, esse paciente ele era portador de colite ulcerativa e psoríase, duas doenças autoimunes.
Nossa. E aí? E aí que tava bem. Eu acho que eu só pensaria em operar só se essas doenças estivessem muito bem controladas também, viu? Porque já é muito risco, né? O Randamen não iria ser baixo. Com mais doença autoimune. Então, acho que não operaria por agora, não. Eu não estou sabendo, ainda não sei ainda, porque eu não vi o caso todo, se ele estava controlado, assintomático. Provavelmente sim. Porque se ele não tivesse, eu não operaria. Seria já Uhum. um motivo para não operar, tá? A doença reumática, ela tem que estar, a doença do colágeno, ela tem que estar numa fase de acalmia, para você não ter história de recidivas, está muito bem. Então, a questão toda é, um jovem com alta metropia, a gente sabe que o PRK é mais seguro, Uhum. mas quando a gente tem uma doença autoimune, a gente Aí é sabe que o Lasix. LASIK é mais seguro. Uhum. Agora, nós temos uma córnea aqui de 640 micras, 660 micras. Uma córnea absurdamente espessa. Você operaria ou não esse paciente? Então, mas pelo Random é de PRK também, né? Não avalia Lasik também. Mas sinceramente, eu acho que eu ainda ficaria. Não operaria por agora, não, porque eu acho que não Alguém ficaria operaria esse seguro. paciente? Só Ah, pra, com as dá doenças porque eu, controladas, Fala quem é, está falando aí, fala o nome aí para a gente saber. Rafael Valente. Eu acho que Ah, com doença de base controlada daria para operar. eu acho ok. que dá. Rafael Mas Oliveira, faria eu acho que dá LASIK pra ou gente. PRK, Valente? Então, eu tô um pouco inclinado a fazer o PRK nesse paciente por alguns fatores. Eu acho que o LASIK vai dar possivelmente um olho seco mais grave para ele pós-operatório. A ablação vai ser muito alta e, enfim, apesar do PRK gerar um processo inflamatório maior, eu acho que seria mais seguro para esse paciente, mas todos os dois eu acho que daria para fazer. Uhum. Mais alguém quer fazer algum comentário? O senhor tem o cálculo do PTA dele aí, doutor? Não, né? Dá pra gente fazer aqui de cabeça? Não, mas com certeza o PTA dele vai ser normal. Quando você pega uma paquimetria É, dessa aqui, 660. vai ser normal. Ablação de -7. É, dá menor que 40%, né? Ah, com certeza. É, E aí, ah, alguém não operaria esse paciente? Bom, então vamos ver o que foi feito. Gente, esses casos todos, eles são desafiadores. Eu não trago um caso normal. Um caso normal, um caso filé, vocês já sabem se operam ou não operam, né? Então, olha o que eu fiz aqui. Antes de falar se eu vou operar ou não, olha qual foi a minha conduta. Lê para nós aí, Wagner. Então, orientei a família sobre as controvérsias da literatura sobre os riscos de tratamento refrativo em doenças autoimunes. Só operar se considerar o risco e estiver altamente motivado. Então, gente, se nós temos dúvida, nós temos que compartilhar essa dúvida com o paciente. Dizer ao senhor aqui, eu quero te ajudar, mas a literatura tem controvérsias, é, existe vantagem e desvantagens. Para você é muito importante operar, porque se o paciente fala, não, eu estou bem adaptado com lente e tudo, não opere. Se o paciente, mas eu estou tendo problema com lente, não estou conseguindo usar lente, e eu assumo que eu vou falar com o paciente, o risco não é alto, é pequeno. Mas eu tenho que compartilhar com o paciente essa possibilidade. Então, se o paciente entende, a família entende, às vezes é um paciente que pratica esporte, é um paciente que quer fazer algum tipo de atividade onde o óculos atrapalhe. Então, muitas vezes,
Não usar óculos pode também mudar a vida da pessoa. Então, justifica o pequeno risco. Então, a família, o paciente entenderam e optaram pelo tratamento refrativo. Então, eu fiz o LASIK. Por quê? Ah. Veja bem, o LASIK, você pode fazer um flap de 120 micra. Numa córnea de 650, você vai ficar ali um estroma de... Vamos fazer as contas aí. Vamos pôr 640. Né? 640 menos 120 dá 520. 520 aqui, você vai tirar 15, 7, 15 vezes 7, 735, dá quanto? 15, 735, 80, não vai dar menos de 100 micra. Você estava com 520, vai ficar 420 micra de espessura. O mínimo, tradicionalmente, era 250, hoje a gente prefere deixar 300. Vai deixar 400 micra. Então, realmente, é um LASIK passa a ser seguro, porque você tem condições de deixar um estroma bastante. E o estroma residual, a gente sabe que é um importante fator de segurança. Quando ele é pequeno, de risco, né? Então, continue. Então, vamos lá. É, Julho de 2023, julho de 2023 foi submetido a LASIK, depois voltou com idade 0,6, sem correção. Em agosto, 30 dias após o LASIK, a cuidade 0,5 e 1. E a refração dinâmica menos meio, menos 0,75 a 135. E plano. Paciente muito satisfeito e controle periódico. você orienta o paciente, ó, ficou um pouquinho de grau no olho, não vai te atrapalhar nada, então sugiro não mexer. Não vou ficar mexendo, já é o caso. Ele já tem algumas limitações. Se o paciente está satisfeito, resolveu o problema dele, desde que ele seja orientado, que ficou um pouquinho de grau. Se ele aceitar isso aí, se não aceitar, levanta o flap, logo, não precisa ficar esperando, e reaplica mais um pouquinho de laser. Mas lembrando ao paciente sempre que existem riscos, né? Então, o paciente foi orientado a não reaplicar. Bom, então, continue a conduta aqui, A então. conduta: reaplicar laser, levantar flap, PRK, não reoperar e aguardar pelo menos 4 meses ou outra. Acho que dá para a gente aguardar um pouquinho, né? Veja bem, esse grau não vai desaparecer. Uhum. Se você estiver pensando em reaplicar, reaplique logo. Você vai ter um flap facilmente levantado, com menos risco de crescimento epitelial, porque você vai ficar mobilizando menos esse flap. Quando você fica mobilizando muito com esse fato ali, é que você implanta células epiteliais na interface. Se o paciente está satisfeito e entende que não vai mudar em nada a vida dele, vai continuar enxergando muito bem, não vai precisar de óculos nem nada, deixa quieto. Agora, se ele estiver reclamando, não, mas esse olho não está bom, não sei o quê, papá, levanta logo e reaplica, tá? Então, sempre eu procuro orientar a não mexer. Por quê? É o principal fator de risco para crescimento epitelial, tá? Agora, se houver queixa, não tem jeito. Aí você tem que convencer o paciente das vantagens e desvantagens. A vantagem é melhorar a visão. E a desvantagem é o risco de crescimento epitelial. E você divide com o paciente esse risco. E vê o tanto que ele está motivado a uma nova reaplicação. Se não tiver, eu prefiro não mexer. Ok? Ok. Então vamos lá, o que nós aprendemos com esse caso? Então, a literatura é escassa e controversa sobre o tratamento refrativo em doenças autoimunes. Toda colagenose é autoimune, mas nem toda doença autoimune é colagenose. A orientação sobre os riscos e benefícios deve ser feita de forma clara e objetiva. Somente os pacientes altamente motivados devem ser operados.
Se a doença tiver inatividade, o procedimento não deve ser realizado. Solicite uma avaliação do reumatologista para saber gravidade, recorrências, tempo de inatividade maior que 6 meses e comprometimento ocular prévio. Se o paciente e a família estiverem inseguros, não opere. Se a cirurgia for indicada, evite o PRK, pela maior resposta inflamatória. O fentolaser apresenta maior reação tecidual do que o LASIK com microcerátomo. Aqui uma observação. A literatura cita mais incidência de DLK no fentolasic do que no LASIK com microcerátomo. Provavelmente porque a energia desprendida pelo fento, ele provoca uma reação tecidual maior do que o microcerátomo. Então, como eu quero a menor reação inflamatória possível, eu nem cogitei o fento. Eu cogitei o LASIK porque tinha uma córnea muito espessa. Se tivesse uma córnea menos espessa, eu faria o fentolasic e usaria uma dose de corticoide maior. Evite o uso de anti-inflamatório, AN no pré ou pós-ópito em caso de colagenose, lúpus, Sjögren, artrite reumatoide, espondilite, esclerodermia. O uso frequente está associado a MELT de córnea. Oriente o paciente a procurar imediatamente seu reumatologista em caso de recidiva e o uso crônico e altas doses de corticoide de VO predispõe a catarata, deixe isso claro. Porque o paciente que tem uma doença reumática, ele eventualmente vai ter necessidade de usar doses altas de corticoide. E o corticoide pode evoluir com catarata, e o paciente pode associar a catarata com a cirurgia refrativa, né? E lembrar também ao paciente que sempre que ele tiver uma recidiva da doença reumática, essa recidiva também vai ter implicação na córnea. Então, é importante que ele procure o médico dele o mais rápido possível, porque o tratamento da doença vai evitar as complicações corneanas. E o médico reumatologista, ele está muito mais preparado para controlar essas doenças do que nós. Nós tratamos complicações da córnea. Ele trata as doenças sistêmicas. Então, entre as doenças que ele vai tratar está a córnea também. Tá certo? Esse anti-inflamatório não esteroide, gente, é principalmente o diclofenac de sódio. Porque eu já mostrei para vocês um caso, né? Vocês devem estar lembrados. Eu não vou repetir esse caso, mas é o caso maior complicação que eu tive na minha vida de refrativa, que foi aquele caso de um melting. Não. Foi um caso de melting que eu mostrei para vocês que um paciente teve e depois teve. Onde que é esse caso aqui, ó? É só para vocês saberem que esse caso aqui, ó, acho que não sei se vai abrir. Acho que vai abrir. Eu já mostrei esse caso para vocês. Aqui, ó. Um paciente que tinha uma córnea normal, um orbiscan normal, evoluiu desse jeito. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ah, não, foi esse aqui não. Não, não foi esse aqui não. Não, eu não sei, mas vocês se lembram de um paciente que foi para transplante, que ele teve um melt de córnea, depois ele teve uma suspeita de doença reumática, ele não quis investigar, mas era um quadro sugestivo de artrite reumatoide, porque ele tinha doenças articulares, dores articulares, mas evoluiu com melting, mas ele abusou do uso de diclofenaco, que era o que tinha na década de 90. E ele foi submetido, coincidência ou não, ao PRK, tá certo? Então, quer dizer, um paciente que foi submetido a PRK e desenvolveu um MELT tão grave que teve que ir para transplante de córnea. Ok? Bom. Reinaldo, só Arnaldo, então eram acrescentando esses aqui, os pessoal, casos que eu separei só, aqui.
Perfeito. Você quer fazer Lembrar que os alguma anti-inflamatórios não consideração? hormonais devem ser usados com bastante parcimônia em cirurgia refrativa, principalmente o PRK. Eu, pessoalmente, prefiro não utilizar, eu só uso os anti-inflamatórios não hormonais, o ocular, embebido na lente terapêutica do paciente. Eu normalmente não prescrevo, Sei. e mesmo pelo efeito, teoricamente, pelo efeito analgésico dos anti-inflamatórios não hormonais, então acho que a maneira mais correta de utilizar e ser beneficiado do efeito analgésico sem correr o risco de um melting é justamente você deixar a lente terapêutica embebida, no caso do ocular, LS, e não prescrever. Ok? Quinta-feira, então, pessoal, teremos então a aula da doutora Ana Luísa. Tá? Então é isso, Reinaldo. Ok. Aproveite bastante as férias. Falou, gente. Ok? Espera aí que o negócio fugiu aqui. Espera aí. Bom, eu não sei se vocês estão me ouvindo aí. A tela, Estamos te ouvindo, voltou Reinaldo. aqui. Ah, tá. Bom, mas é o seguinte, só em relação ao anti-inflamatório não esteroide, eu continuo usando, mas eu uso esse que você falou aí agora, o LS, Ocular LS. o Acular LS. Eu uso na fase de reptilização e aviso o paciente para não aumentar o número de destilação. E, Exato. no mais, assim, não tenho. E não foram descritos casos com o acular, não. O que realmente é o problema mais sério foi o diclofenaco de sódio e também um outro que que surgiu depois para Nepafenaco, catarata, que é o pior de todos. nepafenaco. O nepafenaco também já teve suspeição também de causar esses problemas de melt. Então, acho que Eu o já até nepafenaco acho que até comentei, saiu do mercado. Eu não saiu. tenho O ouvido falar nele, Nepafenac, não. que era o antigo Nevanac, na época Nevanac, que foi lançado no mercado, a gente utilizou numa leva de pacientes lá na Santa Casa de PRK, e todos esses pacientes desenvolveram reis no pós-operatório. Então, eu tive que retratar uns 30 pacientes pelo uso abusivo do Nepafenac. Então, eu fiquei traumatizado com anti-inflamatório não hormonal, por isso que eu prefiro não É. utilizar. Ok? Se Então for é isso, usar, ó. felizmente eu acho tirado Bastante do mercado, parcimônia. assim como o diclofenac também tirado do mercado, né? Felizmente. Exato. Então, Né? é E melhor se não tiver que usar. usar o apolar e no máximo 48 horas. Ok? Então é Muito bem. isso. Reinaldo, muito Falou, gente. obrigado. Um abraço a todos aí. Até quinta-feira, então. Até quinta, pessoal. Boa noite a todos. Boa Falou, noite. gente. Um abraço para vocês, então. Até tchau.